Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a retaliação do Irã, o discurso do Trump e o risco disso ganhar aí proporções muito maiores do que a gente imaginava. Porque após o assassinato do comandante Soleimani, os iranianos lançaram mísseis contra as bases americanas no Iraque. Se você ainda não viu a nossa dica, a nossa aula sobre a morte do Soleimani, volta aí que tem vídeo sobre isso, tá? Bom, mas o governo dos Estados Unidos anunciou que vai responder com novas sanções econômicas. Quando ele usa novas sanções econômicas, ele está querendo dizer, olha, a gente vai tentar usar a diplomacia, não vamos atacar de novo, tá? O Irã atacou na madrugada de quarta-feira 2 bases militares dos Estados Unidos no vizinho Iraque e, de acordo com o governo iraniano, 22 mísseis atingiram a base aérea de Ain al-Assad e o aeroporto de Erbil. Isso tudo de acordo com os Estados Unidos, foram 12. Então aí tem números discrepantes. Mas a ação foi uma resposta do Irã ao assassinato do seu principal comandante militar, Soleimani, que foi morto, então, num ataque de drone americano no dia 3 de janeiro, lá em Bagdá. Então ele nem estava na capital do seu país. Agora, o ataque que matou Soleimani ocorreu a 1h20 da madrugada, no horário lá de Bagdá. E o revide iraniano também, olha só, é aquela coisa do simbolismo, né? É um simbolismo à parte, né? Então tá bom, então a gente vai responder a vocês também. O fato de os mísseis terem percorrido mais de 500 quilômetros de distância indica que a munição usada é de relativa alta tecnologia, o que a gente já espera, inclusive, e operada por forças oficiais iranianas, ao contrário dos imprecisos foguetes, Qassam, que foram lançados frequentemente contra Israel por alguns grupos armados apoiados pelo Irã na região. Essa troca de agressões diretas entre americanos e iranianos desperta temores de uma escalada de violência ali no Oriente Médio. Os dois países cortaram relações em 1979, então já tem um tempinho aí, E desde então protagonizam ali disputas e chantagenzinhas, enfim, e tudo isso protagonizados por grupos apoiados por um e outro lado em países como a Síria, o Iraque, o Iêmen, enfim, alguns nomes que devem soar familiares para você, tá? Agora, o assassinato de Soleimani e os ataques às bases americanas no Iraque transformaram-se num raro e perigoso contato direto entre os dois atores que há 40 anos rivalizam política e também militarmente na região. Eu, por exemplo, passei o meu ensino médio inteiro ouvindo meu professor falando assim: amanhã vai ter geopolítica, e aí todo mundo ficava assim, nossa, geopolítica, que legal, e sempre era Oriente Médio. Agora, o risco de uma guerra aberta entre ambos é agravado ainda pela ruptura de um acordo nuclear que havia sido firmado em 2015 entre o Irã e os Estados Unidos e outros 5 países. Esses outros 5 países é França, Reino Unido, Alemanha, China e Rússia. Ficou até conhecido como P5+1, E o governo iraniano anunciou que pretende retomar o enriquecimento de urânio em níveis que o tornam apto para o uso militar. Lembrando que o enriquecimento de urânio pode ser utilizado para a medicina também, tá? O pronunciamento de Trump diante de tudo isso. Então vamos lá, Vamos ver o que ele falou. A primeira resposta do presidente americano, Donald Trump, aos ataques sofridos no Iraque veio, sim, sempre, gente, pelo Twitter. Já falei, ele faz Twitter diplomacia. Então ele falou assim, está tudo bem, anunciando que faria um pronunciamento nas horas seguintes. Aí, durante o dia 8, em Washington, Trump fez um discurso prometido, que ele falou lá no Twitter, só que ele fez em 10 minutos e, sem responder perguntas, anunciou novas sanções econômicas ao Irã, mas não falou sobre retaliação militar, que seria o hard power, Aí, quando você usa guerra, enfim, ele vai para o lado duro, do poder. Segundo Trump, o governo americano não quer usar o poder da força e prefere pressionar o Irã pelas vias econômicas. De novo,
Isso chama-se, quem vai fazer prova que tem geopolítica, por exemplo, soft power, tá? Bom, o presidente americano afirmou ainda que a Rússia, a China, a França, a Alemanha e o Reino Unido devem desistir de vez de tentar ressuscitar o acordo nuclear com o Irã e anunciou que vai procurar a OTAN. Para quem não lembra, a OTAN, aquela organização do Tratado do Atlântico Norte, foi firmado lá depois da Segunda Guerra Mundial. Eles falaram, nós precisamos que vocês nos deem apoio, né? Agora, qual que é o alcance do revide iraniano? Porque os Estados Unidos tinham, em dezembro de 2019, mais de 6 mil militares no Iraque. Após o assassinato de Soleimani e a ruptura do acordo nuclear com o Irã, os americanos começaram a enviar novos reforços, mas o parlamento iraquiano, né, o parlamento local, votou pela expulsão das forças estrangeiras do país. Tenso, né? Bom, mas a situação está indefinida por enquanto, porque o governo americano diz que ainda não decidiu sair do Iraque. Então nós temos aí um processo maior e que talvez eu tenha que voltar aqui para falar com vocês mais uma vez sobre isso, né? As bases atacadas pelo Irã na madrugada de quarta-feira, né, do dia 8, são as mais importantes dos Estados Unidos no Iraque. Uma delas, de Ain al-Assad, tá, recebeu visitas do presidente Donald Trump e também o seu vice. O vice do Donald Trump chama-se Mike Pence, tá? Lá no passado, não agora, mas eles receberam, eles já tinham ido lá, já tinham visitado, né? Levantado a perninha, fez xixi ali no cantinho para marcar a brincadeira, tá? Bom, mas os Estados Unidos estão presentes no Iraque desde a invasão que depôs o presidente Saddam Hussein em 2003. Essa presença era justificada inicialmente como uma reação aos ataques sofridos em 11 de setembro de 2001. Você pode conhecer esses ataques como o World Trade Center, né, que marcou aí também a época. E nessa época, né, os americanos diziam buscar armas de destruição em massa no país. Esse arsenal nunca existiu, tá? Soube-se, inclusive, isso muito mais tarde, mas nunca existiu. E a partir de 2011, o Iraque passou a ser o principal ponto de apoio para o movimento das tropas americanas e também europeias na vizinha Síria. Na verdade, tem aqueles nós no Oriente Médio, né? Então, assim, eu vejo dois nós no Oriente Médio, o Irã e a Síria, grandes lugares de tensão. Mas o governo iraquiano, um amálgama negociado entre diferentes facções, equilibrava-se até agora entre a influência dos Estados Unidos e do Irã. E o assassinato de Soleimani em Bagdá fez o governo iraquiano pender definitivamente para o lado iraniano. Então aí as forças se armando, né, as alianças. Até onde o Irã pode ir, né? Porque você fica pensando, né? Tá, mas e aí, vão parar quando isso aí, né? Porque após os ataques às bases americanas, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que o país havia agido de maneira proporcional e que também não pretendia seguir adiante. Será? Bom, mas enfim, né? Daí ele continuou, né? Falou assim, olha, o Irã realizou e concluiu medidas proporcionais de autodefesa. Também aí o chanceler Zarif, né, ele citou o artigo 51 das Cartas das Nações Unidas, que trata do direito de legítima defesa em caso de agressão estrangeira. Ele também disse que seu país não busca uma escalada, né, um crescimento de tensão no conflito. Então assim, eu não quero usar mais armas, não quero matar mais pessoas, mas basicamente seria isso, né? Mas não está claro a qual região Rouhani, né, refere-se nessa mensagem, né? Então, se for somente a região do Irã e do Iraque, né, ou a missão, ou é menos complexa, enfim, a gente não sabe. O parlamento iraquiano já aprovou uma ordem de expulsão das tropas americanas. Qualquer permanência dos Estados Unidos, a partir daí, transforma-se numa ocupação estrangeira. Ficou complicado? Calma aí que tem mais, tá? Se Rouhani, por exemplo, no entanto, for fazer uma referência, por exemplo, ao mundo persa e árabe, lembrando que os iranianos são persas, tá? Então, ou o mundo islâmico, a causa ganha outra dimensão. Se eu falar para geral, a causa ganha outra dimensão. A presença militar americana na Arábia Saudita
foi o principal argumento usado por Osama Bin Laden e os seus seguidores da Al-Qaeda para cometer os atentados de 11 de setembro de 2001. Né? Os prédios pegando fogo, gente se jogando do prédio. Né? Se você nasceu depois de 2011, dá uma olhadinha nos vídeos para você ver o terror que foi aquilo. Tá? E Meca e Medina, os dois locais mais sagrados do islamismo, ficam na Arábia Saudita, pois que é o país que, junto com Israel, é o principal aliado americano na região. O islamismo, ele é dividido em duas correntes principais, o sunismo e o xiismo. Não são as únicas, mas são as mais conhecidas. E elas têm origem lá no século VII, quando após a morte de Maomé, teve o início de uma disputa sobre quem seriam os legítimos depositários do espólio teológico do profeta. Se os seus principais discípulos, né, por exemplo, como defendiam os sunitas, ou se deveriam ser os familiares do Maomé, como diziam os xiitas. E essa briga, ela não terminou até os dias de hoje, ou seja, né, desde o século VII até o século XXI, e a galera ainda não chegou num acordo. O caráter originário dessa divisão perdeu sentido ao longo dos séculos, mas a fissura aberta por ela foi transportada para o campo político. A Arábia Saudita é a maior potência sunita no Oriente Médio, o Irã é a maior potência xiita, e aí você já viu, né? Você já copiou, né? Os atritos entre as duas facções enfraquecem uma posição comum entre os países da região e acaba favorecendo a formação de alianças como as que tem, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que celebram aí com uma monarquia saudita. Então nessa rixa, eu vejo, né? Essa rixa entre eles acabam se enfraquecendo. E não conseguem lutar contra o Ocidente, se esse fosse o objetivo efetivamente, né? Bom, a prevenção dessa escalada. Um possível conflito aberto entre os Estados Unidos e o Irã desperta temores, várias aulas, se você abre o YouTube, você vê várias coisas sobre isso, né? De que as consequências se alastrem por todo mundo, seguindo uma linha de fratura não apenas política, mas também religiosa. Esse temor cresceu ainda mais após o 11 de setembro e após a ascensão de novos líderes populistas que, no Ocidente, passaram a alimentar a ideia de que está em curso uma guerra de religiões. O Oriente versus Ocidente, né? Aquela coisa do Kipling, que um cara que estudou essa questão da geopolítica, da divisão, né, do mundo. Então, é mais ou menos como se fosse uma cruzada medieval, só que no século XXI. Tá? Então, os principais atores, quem são? Eles estão engajados, né, nessa escalada de conflito, são os governos da França, da Alemanha, do Reino Unido. Esses três países emitiram uma declaração conjunta pedindo que sejam abertas as negociações e que os americanos e iranianos se abstenham de novos atos de violência. Ou seja, você percebe uma Europa em cima do muro, né? Uma Europa tentando usar a negociação, né, tentando usar outros meios. A Alemanha e o Canadá já anunciaram a retirada dos seus militares do Iraque, seguindo uma decisão do parlamento local, né? Inclusive porque a Alemanha, principalmente a Alemanha, né, tem um histórico de guerra não muito legal, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, só para falar duas, porque são mais, né? E aí ela acaba preferindo não se mexer muito nisso, né? Meter nisso. Os franceses e os britânicos ainda tentam negociar a permanência, preocupados sobretudo com a necessidade de debater a ameaça terrorista que o Estado Islâmico, que ainda presente em partes do Oriente Médio e também da África, pode representar para o território europeu. Então, só assim, a gente vai deixar essa área vulnerável, prontos para eles atacarem, para eles crescerem, enfim, a gente não pode sair simplesmente, tá? Agora, aconteceram alguns eventos paralelos também. Porque no mesmo dia em que o Irã atacou as bases americanas no Iraque, outros dois eventos sem conexão, pelo menos não clara entre si, ocorreram em território iraniano. Uma delas foi a queda de um avião e também um terremoto. Terremoto sempre faz a gente pensar assim, testes, tá? Bom, o Boeing 737 com 176 pessoas a bordo caiu após a decolagem nos arredores de Teherã. Teherã é a capital do Irã. O avião faria um trajeto até Kiev, né, que é a capital da Ucrânia. A queda da aeronave ocorreu pouco tempo depois dos ataques iranianos às bases americanas, mas nenhuma autoridade relacionou os dois eventos. Mas
ficou na notícia. O fato é que ficou lá na notícia e você tem que ficar ligado nisso, que isso pode se transformar em uma possível questão, enfim, tá? Segundo a agência de notícias MER, né, que é a autoridade de aviação do país, se negou a entregar as caixas pretas à fabricante, algo que é praxe nas investigações de acidentes aéreos. A Boeing é uma empresa americana, tá? E independente do país, da ocorrência, a autoridade da aviação civil dos Estados Unidos também costuma participar das investigações, porque é uma empresa americana, tá? Então, assim, isso é um clássico, vamos dizer assim, né? É de praxe. Mais tarde, né, nessa mesma quarta-feira que caiu o avião, no dia 8, um terremoto de 4,5 graus, tá? Foi na escala Richter, né? Foi registrado perto de uma usina nuclear no sudoeste do Irã. Então, o evento coincidiu com o revide iraniano, com a queda do avião e com o anúncio da retomada do programa de enriquecimento de urânio no país. Então, o que a gente pensa? Será que não estão testando alguma coisa? Porque os abalos sísmicos, eles são comuns em zonas onde ocorrem testes de armas nucleares. Então, assim, tá testando arma? Treme. Mas eles também são recorrentes no Irã, por causas naturais, né? Por conta das placas tectônicas, enfim, você vai lembrar lá das suas aulas de geografia, o contato das placas tectônicas, enfim, que gera terremoto, enfim, tá? Então, não está clara a natureza desse evento em particular, mas sempre acaba gerando um momento de tensão, gera notícias, gera aula, gera Carla Curso para vocês aqui, né? Parada aqui no meio da sala, gravando um vídeo, né? Para que vocês possam entender um pouco melhor. Eu espero ter sido clara para vocês, tentei ser o mais objetiva possível para que você possa ter a tua informação, né, o mais rápido possível e aí digerir isso. E claro, gente, sempre vão buscar mais coisas em outras fontes, né, vão fazer uma leitura, alguma outra coisa que sempre enriquece, tá bom? Então, um grande beijo, eu espero que você tenha gostado. Dá um like nesse vídeo, escreve aí embaixo o que você achou, o que você pensa sobre essa tensão. Será que vai aumentar a tensão? Será que não? Será que eles estão só ali, né, mostrando um pouquinho a jogada e tal, mas que não será nada muito mais grave? E aí, qual é a sua opinião? Contribua aqui com a gente. Se tiver dúvida ou se tiver sugestões para outras aulas, outras dúvidas, que seja de história, que seja de geografia, que seja de atualidades, eu estou aqui para isso e é um prazer sempre compartilhar tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, tudo que os meus professores ensinaram. Hoje eu vejo que o mínimo que eu posso fazer é passar isso também para você. E como eu tenho uma formação bastante ampla, é muito legal você associar o conhecimento histórico com a atualidade, com a geografia, que fica tudo muito mais legal e você pode utilizar nas suas provas, beleza? Então, um grande beijo e até a próxima!